Estamos mais uma vez aqui para abençoar a sua vida. E o Salmo 34, verso 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que nos chama a atenção, sim, nesse texto é: todo tempo é tempo para adorarmos ao Senhor. Portanto, nós passamos para o momento de adoração. Adoremos ao Senhor. Todos os povos adorem o Senhor. This
Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita já seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. O seu Santo Espírito nos darás, sua paz em ti habitará. Entrega a Ele teu amanhã, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita já seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. Edifiquemos nossos corações com a palavra do nosso Deus, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 11, o qual fala do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fatiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Hoje nós vamos estar meditando nesse texto com o tema da nossa meditação, reflexões sobre o tempo. Não tenho tempo é uma expressão usada com enorme facilidade hoje nos nossos dias. Mas será que isto é verdade? Será que não temos mesmo tempo? É certo que temos vivido dias corridos e agitados, dias de enorme competitividade e individualidade, dias de ficar em casa, dias em que nós estamos contando o tempo e o tempo não passa. Primeira coisa que nós refletimos sobre o tempo. O que é o tempo? O tempo é uma questão de prioridade. Logo, resta-nos definir quais são as nossas prioridades.
Se considerarmos alguma coisa prioritária, então ajeitamos aqui, arrumamos ali, só para achar tempo para dedicarmos a este algo. O sábio Salomão declarou que há tempo para tudo na vida e tempo para todos os propósitos. Neste mesmo livro, do capítulo 12, Salomão declara que Deus não pode ficar fora do nosso tempo. Deus não pode ficar fora de tudo isso. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, e até mesmo para conversar com Deus. Mas nós temos tempo, sim, tempo para todas as outras coisas. Tempo para a televisão, para o esporte, para qualquer lazer. Por que não temos tempo para Deus? Será que ainda a humanidade não entendeu que a prioridade da vida humana é Deus? Será que a humanidade ainda não entendeu que o que é prioridade, o que é mais importante para que a vida venha a ser vivida com qualidade? Nós nos acostumamos a dizer, não tenho tempo. E é muito fácil dizer isto, mas nós precisamos aprender o que é prioridade para nossas vidas. Nesse tempo em que nós estamos dentro de nossas casas, muita coisa mudou com esta pandemia. Corre, muitas vezes o dia a dia parece que ficou mais longo. O que é que nós temos feito com o tempo? Será que foi preciso nós levarmos um puxãozinho de orelha para podermos entender o que nós temos feito, o que fizemos do tempo da nossa existência? Deus quer estar conosco. Deus almeja, sim, fazer parte da nossa vida e da nossa história. Busquemos, sim, a servir o Senhor com todo o nosso coração. Busquemos, sim, a sua face, sempre em oração, porque isto é uma questão de prioridade para nós. É algo que satisfaz a nossa alma. Segunda parte da nossa reflexão. O tempo é uma questão de organização. Organização faz parte de Deus. Deus é organizado. A organização faz parte do tempo, de como administramos os nossos afazeres. De tal forma que Deus não fique com o resto ou a sobra, com o tempo dividido, com o sono e exprimido entre outras atividades. O tempo é uma coisa que sempre temos, o que não se tem sabido é tirar o melhor proveito do tempo. A Bíblia nos orienta, sim, de como desfrutar alegremente de cada atividade. Salomão disse que há tempo de nascer e tempo de morrer. A luta com o tempo e a inglória, a cirurgia plástica, máscara, as rugas da pele, mas não pode sim mascarar as rugas do coração e da alma. Sim, há uma luta contra o tempo, mas é preciso estarmos organizando a nossa vida, organizando a nossa vida para que tudo tenha o seu tempo e tudo possa ser
assim, nessa vida organizada, uma vida que glorifique, exalte o nome do nosso Deus. Portanto, não vamos esticar aqui ou perder ali. Vamos aproveitar o tempo da nossa existência e que a cada tempo que vivamos com consciência, vivamos sim organizando-nos, para que sempre nós possamos estar, por mais que nós venhamos a passar por momentos de sofrimento, de lutas, ou momentos de glória, momentos alegres, felizes, seja qual for o tempo que quer que vivamos com moderação e com alegria. Terceira parte da nossa reflexão: o tempo não volta mais, ele é implacável. Ninguém faz o tempo voltar, voltando os ponteiros do relógio. Por isso temos que fazer tudo no tempo, e no tempo certo, apropriado. Se as fizermos em outra ocasião, estaríamos roubando o tempo que seria para outra atividade, uma outra realização. Precisamos ser aliados do tempo, tendo ao nosso lado, mais do que nunca, buscando o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas planejadas venham no tempo que Deus quiser. Qual é o tempo que Deus espera de cada um de nós? Será o tempo do silêncio, de parar de falar, de orar mais? Será o tempo de consagração, onde nos dedicamos mais e mais a Ele? Será o tempo de amor, quando suportamos uns aos outros? Será o tempo de paz? Seja qual for o tempo, busquemos levar a sério o que temos de fazer, façamos hoje. Façamos com classe, façamos com inteligência, aproveitando o tempo certo, aquilo que temos que fazer, tudo o que tivermos que fazer, façamos para a glória de Deus. Quero concluir. Não basta só refletir sobre o tempo se não levarmos Deus a sério. Não basta só refletir sobre o tempo se não buscarmos organização e esmero para com as coisas de Deus. Deus não aprova o relaxo, o jeitinho brasileiro de improvisar de última hora as coisas. Vamos estar remindo o tempo, porque os dias são maus, mas que Deus, o Senhor do tempo, esteja sobre nós. Amém. Brilhar no meio
Oremos. Pai Celestial, dá-nos cada dia inteligência, dá-nos a cada dia sabedoria para podermos aproveitar o tempo da nossa existência em adoração, em louvor, em serviço ao Teu reino. Abençoa-nos, abençoa todos nós, abençoa todos que neste momento estão, Senhor, contando o tempo, as horas, os segundos, para que tudo possa voltar ao normal. Abençoa, Senhor, o nosso mundo, abençoa a nossa nação brasileira, abençoa, Senhor, todos que estão, Senhor, nas UTIs, doentes. Tem misericórdia, Senhor, abençoa-nos. E que este tempo, o tempo de afastar-se e de abraçar, possa passar. E nós possamos viver o tempo de paz, o tempo de estar cada dia nos alegrando em comunhão contigo, em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, alegra o nosso coração e dá-nos sempre a Tua doce companhia, como Senhor do tempo, como Senhor da eternidade. Recebei a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor infindo do Deus eterno e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos e irmãs, povo de Deus, ovelhas do Senhor Jesus, espalhadas sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.